aos Efésios, encontraram Efésios capítulo 1? Vamos se situar, vamos nos situar teologicamente nessa carta. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, por volta do ano 62, onde ele escreveu algumas cartas, chamadas cartas da prisão. Uma delas foi essa, carta aos Efésios. Só que acredita-se também que essa mesma carta foi chamada de carta aos Laodicenses. Porque se você puxar da memória, como a gente usa esse termo aqui no Ceará, você vai lembrar, Éfeso, Laodiceia, eram cidades situadas na Ásia Menor. E nessas cidades haviam igrejas. E acredita-se também que essa carta ela não foi endereçada apenas especificamente à igreja de Éfeso. Ela foi uma carta que circulou em todas as igrejas, ali na região da Ásia Menor. E ela vai tratar basicamente de alguns assuntos importantes. Vai tratar a respeito da nossa comum salvação, vai falar um pouco da eleição, vai falar da conduta do crente após ele ter sido regenerado, tá? E vai, como Paulo sempre costuma fazer, trazer também aí a sua saudação no princípio e a sua conclusão com outras saudações no final. Então, só para os irmãos situar, Paulo já está preso, daqui a 2 anos no máximo ele vai ser decapitado em Roma. E aí ele escreve essa carta, e lá no capítulo 1, já no verso 1, a gente vê ele se apresentando como sendo Paulo o apóstolo, ou seja, emissário de Cristo, isso pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo já vai dizendo que essa carta não é uma carta de evangelização propriamente, ela é uma carta para crente, para quem é salvo, para quem é fiel. Os assuntos que ele vai tratar aqui são assuntos concernentes à obra de Deus pela igreja e à conduta da igreja após a sua conversão. Ele chama os irmãos de santos e de também fiéis, porque de fato é isso que a igreja tem que ser. A igreja tem que ser santa, separada, e a igreja precisa ser fiel, tá? E quando Paulo se refere à fidelidade, Paulo não está falando, irmãos, de dinheiro. Tira esse pensamento pobre da tua mente, que enxertaram em você, que sempre que se fala seja fiel a Deus, estão falando de dízimo, oferta, sacrifício, ou voto, ou propósito, alguma coisa ligada a dinheiro. Ele não está falando disso, ele está falando de obediência aos ensinos do Messias, revelado aos santos apóstolos pelo poder do Espírito Santo. Então por isso eles são fiéis, e santos porque foram eleitos, e Deus se revelou para eles e os separou para si mesmo, como igreja santa e gloriosa, sem ruga, sem mácula, embora imperfeita, mas sem ruga, sem mácula, porque Ele perdoou nossos pecados, e é assim que Ele nos vê, por estarmos em Cristo. E aí ele, no verso 2, ele ministra aqui, a vós a graça, a paz da parte de Deus nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. É um tipo de saudação que Paulo costumeiramente traz em suas epístolas. E já no versículo 3, ele traz aqui uma palavra. Traz alguma coisa para me colocar, por favor, Gilmar. Já no versículo 3, ele já começa a trazer uma palavra, Opa, tem dinheiro aqui dentro? Então o trismo está aqui, o sacrifício. Então já no versículo 3 ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus o Messias, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos, é uma observação analítica do texto, tá? É isso que eu senti vontade de fazer hoje com vocês aqui, analisar o texto de fato, então, e aplicar para nós, na medida que a gente for analisando, tá? Então olha que interessante, Paulo diz, olha, Deus e Pai é bendito, maravilhoso, nós devemos bendizê-lo, exaltá-lo, magnificá-lo, porque Ele, não obstante tantas lutas que vocês estão passando, tantas adversidades e problemas, mas entenda uma coisa, Ele já abençoou vocês, ou nos abençoou com todas as com quantas bênçãos, irmão? Algumas? Não, com todas
absolutamente todas as sortes de bênçãos materiais, espirituais, nos lugares celestiais. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Paulo quer dizer com isso que tudo no mundo celestial, toda a glória, toda a herança, tudo que está preparado, as mansões eternas, corpo glorificado, não morre, não adoece, não envelhece, o arrebatamento, habitar com Cristo para a eternidade, as bodas do Cordeiro que vai durar muitos anos, né? O viver em glória, sem doença, sem pobreza, sem necessidade, sem privações, sem dificuldade com ninguém, sem birra com ninguém, sem governo injusto, sem roubalheira, sem corrupção. Ele já nos abençoou, quer dizer que Ele já nos deu tudo isso, irmão. Eita, Deus maravilhoso! Oh, glória a Deus! Isso dá vontade de pular. Ele já deu tudo isso para a gente. Ele já nos abençoou com tudo isso, irmão. Tudo que é de bênção espiritual, Ele já nos abençoou. Tudo que é toda a herança, até toda a glória eterna, Ele já nos deu, já está garantido, é nosso. É nosso. Aí nós ficamos aí achando porque as coisas não estão dando certo. A gente não tem tanta condição financeira como gostaria de ter, passa privações, não consegue realizar projeto pessoal. Aí às vezes a gente fica triste como a gente fosse um miserável, um coitadinho, um Zé Ninguém. E eu quero te dizer, meu irmão, você precisa saber quem você é em Cristo, quem você é por estar nele, o que você tem por ser dele. O texto diz que você já tem tudo nas regiões celestes, não há nada que nos falte. Ele já nos abençoou com tudo, já está garantido, já é nosso. Aqui nessa terra a gente vai lutando, vai batalhando, vai labutando, vai pedindo a direção, vai pedindo a graça, vai pedindo a provisão, e as coisas vão dando certo. Mas nas regiões celestiais nós já temos tudo. Entende isso, irmão? Que você já tem tudo nas regiões celestiais. Você deve ter intrepidez para entrar diante do Santo dos Santos, para falar com Deus, para orar. Você deve ter ousadia. Ousadia quer dizer que acesso, não a ousadia no sentido de tratar Deus de forma desprezível, de forma como se fosse um parceiro nosso, do mesmo patamar, não, mas acesso livre à presença dele. E nós já temos tudo lá. É por isso que eu digo, crente que anda por aí, eu nunca vi um povo para ter medo de demônio que nem os irmãos que congregam na Universal. Você já viu isso? Alguém aqui já congregou na Universal? Você já viu como o povo tem medo de demônio? Aí essa doença, doença que eu chamo, né, nesse sentido, de medo de demônio, de despacho, de macumba, não é isso que faz lá? O crente vai para um culto na Universal ou numa outra igreja neopentecostal por aí, ou qualquer igreja neopentecostal. Irmão, Deus me revelou aqui que fizeram um trabalho aí sobre a tua vida. Que trabalho? Pode fazer trabalho, 10 trabalhos, 100 trabalhos, 1000 trabalhos, meu irmão. Eu já estou abençoado nas regiões celestiais e tem lá demônio que tem poder sobre a minha vida. Tem lá demônio que tem poder sobre nós. Tem crente que acha que fica possesso, só para você ver a mente dos crentes de hoje. Tem crente que um dia na igreja é endemoniado, cai em possesso, outro dia é cheio do Espírito Santo. Não sei como é esse negócio aí, não. Está aí nas igrejas aí. E a Bíblia dizendo que nós estamos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ou seja, você tem autoridade nas regiões celestes para enfrentar tudo que é luta, tudo que é batalha, dentro das regiões celestes. Às vezes os crentes dizem, nós fomos expulsar um demônio. Eu já ouvi muito isso, você também. É porque fulano de tal de noite ligou, nós fomos expulsar o demônio, passamos lá de 8 horas da noite até 3 horas da madrugada para expulsar o demônio. Já viu isso aí?
Quem já viu isso aí? Todo mundo já viu. Aí os irmãos vão lá expulsar o demônio. O que é que eles fazem? Aí nós cantamos 7 hinos. Eu disse, vai cantar hino para demônio, irmão? Aí nós cantamos 7 hinos. Depois nós lemos um texto da Bíblia. Aí depois nós oramos. E com muita luta o demônio saiu. Mas também você fez um culto para ele, rapaz. Como é que o demônio ia sair antes de terminar o culto? Com o demônio a gente não presta culto para ele, não canta música para ele, não canta louvor para ele, não tem negócio de ler Bíblia para ele, não. É ir na palavra para cima dele, na autoridade do Espírito Santo. Manda ele se embora em nome de Jesus. Eu não tenho muita experiência de expulsar demônio, não. Não tenho muita experiência com isso, não. E também não faço nem questão de deparar por aí. Uma vez a irmã chegou no culto, pastor, aqui expulsa demônio. Eu digo, irmã, a gente não costuma, não. Mas se chegar, né, de nós deixar ele ficar, nós temos que mandar ele embora. Aí danou-se a irmã ficar demoniada em todo o culto. Eu digo, que demônio é esse, meu? E deixa que não era demônio não, viu? Mas um dia eu tive uma experiência, irmão, só para você ver o que é que nós temos nas regiões celestiais. Estava no culto, terminando o culto. Uma irmã sentada lá atrás, isso não faz tempo demais, nós estávamos no outro prédio ainda. Uma irmã sentada lá atrás, mais ou menos assim, desse lado. E terminando o culto, dando os avisos, a irmã ficou pálida, os lábios dela ficaram pretos, roxos, e ela ficou se debatendo na cadeira. Só isso, ela não houve entrevista, não chamamos a Rede Globo para entrevistar o demônio, não, só isso. Ela ficou dessa forma. Aí eu fui lá, meu Deus do céu, o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço agora nesse negócio? Aí enquanto o irmão dá licença, deixa eu orar pela irmã aqui, né? Aí eu cheguei lá, irmão, falei, Senhor Jesus, tira esse demônio daqui, afasta esse demônio daqui. E nada do demônio sair. Eu digo, agora danou-se. Aí, irmão, sabe o que eu fiz? Bem baixinho, ninguém da igreja ouviu. Ninguém. Se eu não estava com o microfone, tirei o microfone. Eu disse assim, ó. Quando eu disse isso, irmão, foi incrível. Eu disse, em nome de Jesus, saia dela agora. Você sabe o que é colocar água na fervura? No mesmo segundo, a mulher parou de se debater, foi se recompondo, parou de espumar, parou de... os lábios, voltou ao normal. E dali eu entendi uma coisa, que se Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, eu não preciso ter medo de demônio, eu não preciso ter estratégia técnica para expulsar demônio, eu só preciso dar a ordem a ele no nome do soberano que está na minha vida e na sua vida, que ele se retire, para ele bater em retirada, amém? Tem pastor que vai fazer a sessão do descarrego, né? Aí fica assim, sai, sai. Aí eu vi um pastor outro dia, o povo estava fazendo, o povo estava aí, né? Irmão, bota o demônio para sair, o povo fazendo, sai. Aí o povo jogando assim para cima dele, ó, na direção do altar. Não, irmão, para aí, joga para cá não. Vira para lá, joga para lá. Eu vi isso aqui. Eu vi isso. Que o povo não podia fazer o sai dele lá, que já não ia servir mesmo, né? O demônio não sai no susto, mas nem no grito, jogando para ele lá. Quer dizer, olha a mentalidade, irmão, olha o pensamento. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, amém? Sai daqui entendendo isso hoje. Você já é abençoado com tudo. Você só precisa entender isso, quem você é por estar em Cristo, em todo, no sentido de que? Espiritual, tudo já pertence a você. E ele continua dizendo, já somos abençoados nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele. Quando que foi? Eleger, o que é o ato de eleger? Alguém pode definir? Aqui a gente prega assim, irmão. Aqui tem negócio de homilética, a gente sabe homilética, hermenêutica, exegese, eu dou aula para os irmãos e tudo, mas aqui tem esse negócio não. Aqui a gente prega do jeito que dá certo, do jeito que Deus conduz.
Deixa eu perguntar para você, o que o texto está dizendo aqui. Ele está falando que Deus já nos elegeu em Cristo. O que é o ato de eleger? Alguém sabe dizer o que é eleger? É escolher. Está certo? Estou certo ou estou errado? Não, se eu estiver errado pode dizer. Eleger é a ação, a atitude de um indivíduo em escolher alguma coisa. No caso, esta coisa que foi escolhida, fomos nós. E fomos escolhidos em Cristo. E quando foi essa eleição que ele diz aqui? Quando foi? Quando? A eleição aconteceu aqui depois que nós nascemos e ouvimos o Evangelho e escolhemos crer. É isso que ele está dizendo? A eleição aconteceu aqui depois que o irmão insistiu muito e disse: bora rapaz, aceita Jesus que é bom e vai dar tudo certo, tua vida vai mudar. Foi assim que aconteceu a eleição? Vamos ler o texto aí. Nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos pela misericórdia de Deus, pecadores, perdidos, depravados, perdidos, condenados, mas antes dele fundar o mundo. A fundação do mundo está registrada, pelo menos na teologia comum. Tem outra teologia que fala outras coisas aí, mas na teologia comum está lá em Gênesis capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e disse Deus: haja separação das águas, a porção seca, e haja luminares no céu, luminar grande para iluminar o dia, o pequeno para iluminar a noite, e estrelas. Ali ele foi criando. Só que antes desse evento, sou calvinista não, viu irmão? Pastor é calvinista? Não. Aqui nós não levanta a bandeira calvinista não. Se tem alguém calvinista aí, eu respeito. Eu não sou calvinista não. Eu não interpreto a Bíblia à luz do calvinismo não. Eu interpreto a Bíblia do jeito que ela é, do jeito que ela está falando. Amém? Eu acho que é o correto, né? É o certo. Então, antes daqueles eventos ali em Gênesis capítulo 1, Deus criando tudo, o mundo, tudo, o texto diz que Ele nos escolheu. Está escrito ou não está? Podemos mudar isso? Não. Não podemos mudar. Só o assunto na eleição hoje não. Estou só passando aqui porque eu disse. É uma observação analítica do texto. Tá? Por isso que eu gosto de observação analítica do texto. Porque você não tem negócio de se preocupar em desenvolver um tema dentro de um assunto. A observação analítica é como um tipo de uma leitura devocional, como um tipo de um estudo que você está buscando entender realmente o que o texto está falando. Então Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê? Então antes da fundação do mundo nós fomos eleitos, Deus nos escolheu. Para quê? Para sermos santos, separados, irrepreensíveis diante dEle em amor. Ele fez isso. Baseado em quê? Baseado só na vontade dele, não na obra. Porque se fosse por obra, nenhum de nós estava aqui, porque nós era coisa ruim. Nós era coisa ruim. Então não foi baseado em obra, foi baseado na vontade soberana dele. E ele diz: e nos elegeu antes da fundação do mundo, antes dele criar o mundo, ele já elegeu aqueles que iam ser santos, separados para ser salvos, antes de nós nascer. Pelo menos é o que o texto está dizendo. Vou deixar a Bíblia falar por ela. Aí depois dele eleger, não baseado por obras, mas pelo beneplácito da sua vontade, de Romanos capítulo 8, aliás, é Romanos 9, né? Até li esses dias agora na rádio, Romanos 9. Ou aliás, li no canal. Aí em seguida ele vai, e nos predestinou. O que é predestinar? Por favor, alguém diga aí o que é predestinar. Me ajude.
Predestinar é dar um destino, não é isso? É destinar alguma coisa com precedência. Por exemplo, você recebe o salário, os 10 mil reais que você ganha por mês. Toma posse, irmão. O salário que você recebe por mês. Aquele salário que você recebe por mês, recebe dia 1º. É o dinheiro que você ganha. É o seu salário. Você sabe que não vai receber outro dinheiro naquele mês, a não ser que Deus provê de outra forma. Mas o normal é o seu salário. Mas aí você sabe, eu tenho um aluguel dia 10. 200 reais, um exemplo. Aluguel de 200 reais não existe mais em canto nenhum do mundo. 200 reais o aluguel. Aí você faz o quê? Você pega aqueles 200 reais, não é isso? E guarda ele em algum lugar, embaixo do pote da farinha, em algum lugar, embaixo do colchão, em algum canto. E guarda ele em algum lugar, para esperar chegar o dia 10, ou às vezes até antes, para poder entregar o locador. O que é que você fez com aquele dinheiro? Isso aí, você destinou aquele dinheiro para o aluguel com antecedência. Foi isso ou não foi? O dinheiro já estava na tua posse. Opa, esse aqui é para aluguel. Está aqui, minha filha, vamos sentar. Esse 200 reais aqui é para aluguel. Esses 100 reais aqui é para nós pagar a luz. Esses 300, 400 reais aqui é para nós fazer a feira. Você está destinando os recursos com precedência para fins, para propósito. Entendido até aí? Tem algum erro? Se tiver, pode falar. Pode falar. Então, ele diz, só que aqui o que Deus predestinou não foi dinheiro, foi gente. Foi o povo que ele escolheu antes da fundação do mundo, antes de nascer. Aí por isso que vem os filósofos gregos, né? Falar da pré-existência da alma, do homem, e vem uma confusão toda, mas não vamos entrar nesse mérito aí não, que dá um nó na cabeça da gente. Eu acho que muitos deles não sabiam nem o que estava falando direito. Tão complexo que eram os pensamentos deles. Mas Deus nos elegeu, escolheu, independente das nossas obras, todo mundo é ruim mesmo, Ele escolheu quem Ele quis, baseado na vontade dEle, para nós sermos santos. Ele já preparou tudo, ou seja, com isso o texto quer dizer que Deus, antes mesmo de criar o mundo, já tinha preparado tudo. Olha, esses aqui nem nasceram ainda, mas eu já vou selecionar eles aqui, para eles serem salvos. Já vou eleger eles aqui, pela minha vontade, esses aqui vai ser salvo. Escolhi. Aí depois de escolher para ser salvo, Ele dá um destino para nós, com antecedência. E qual destino é esse? Verso de número 5. E predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus, o Messias, para si mesmo, segundo o quê? As boas obras do homem? Não, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos destina com antecedência, ou seja, nos predestina antes de nascermos. É ou não é o que o texto está falando? Não, mas pastor, mas é porque eu sou arminiano. Pois meu irmão, vá que eu sou arminiano lá, não vou dizer não, lá para os quintos lá, os quintal da sua casa. Que eu quero saber de arminiano, meu irmão? Eu quero saber de Bíblia. Ah, mas é porque lá em Hebreus capítulo 7, e a terra que absorve a chuva, que muitas vezes derrama sobre ela e não produz o fruto de Deus, o seu filho vai ser queimado e vai ser reprovado. Está aí falando de perca de salvação. Quem diz que está falando de perca de salvação aquele texto? Já interpretei ele aqui direitinho, certinho, sem forçar a barra. Depois um dia desse nós faz de novo. Vou gravar um texto só fazendo a exegese daquele versículo. Depois deixando a Bíblia aí falando por ela mesma, ou só lendo a Bíblia mesmo, explicando, igual nós estamos falando aqui. Pastor, eu pensei que eu vim aqui para ouvir uma pregação, estou ouvindo só o senhor ler a Bíblia. Pois é isso que é bom e é isso que está faltando. Os pastores se preocupassem mais em ler Bíblia e mostrar o que é certo pela Bíblia, nós tínhamos uma igreja mais madura. Quem está na igreja aqui há mais de 10 anos, nas igrejas, convertido, levanta a mão aí, por favor, levanta a mão só. Mais de 10 anos.
Mais de 5 anos, mais de 5. De 2 anos, mais de 2 anos nas igrejas. Todo mundo tiver mais de 2 anos na igreja, levanta a mão. Diminuiu, que negócio é esse aí agora? Que votação doida é essa, meu irmão? Você tá doido? Eu entendi, foi nada agora. Não, meu irmão, vamos fazer isso aqui de novo. Quem aqui é evangélico, né? Como chama a gente? Quem é evangélico aqui, pelo menos de 2 anos para frente, levanta a mão assim. Ah, agora vocês entenderam, a maioria. Acho que todo mundo. Aí tem outros aí com 2 anos, com 5 anos, com 10 anos. Se eu for lhe perguntar, irmão, você está com 2 anos na igreja, você não perde um culto, uma campanha, a coisa que você sabe fazer é campanha, é dar nó em camisa, desamarrar a camisa, é levar rosa para casa, é trazer rosa para a igreja, é escrever pedido, botar dentro de envelope, é dar dinheiro para pastor, isso aí você sabe fazer bem feito. Mas me diga, pelo amor de Deus, quando foi que na tua igreja o teu pastor leu a Bíblia para você te explicando isso aqui? Eu tenho certeza aqui, meu irmão, tenho certeza que 99% dos irmãos, eu ainda vou dar 1% de bonzinho, vou dar 1% de bom, né? É, irmã Rose? Vou dar 1% de bom. Ora, 99%, irmão, nunca foi instruído. É verdade ou não é, Leite? O que é que te ensinava lá na tua igreja? Deus está nesse lugar, Deus vai derramar fogo, a tua vida vai mudar, eita glória, Deus vai fazer, é mistério, oh, aleluia. Era isso que eles falavam. E pedia teu dinheiro no final, pronto, você pagava a conta. Ouviu o cara falar um monte de besteira, quando sai já tem que pagar a conta ainda. Eu digo, pastor, se eu soubesse, eu tinha ido para o restaurante na esquina ali com a minha família. Paguei 50 conto para ouvir o senhor gritar no microfone, não entendi nada. Não, se eu soubesse, eu tinha tomado açaí ali, meu filho. A minha mulher é doida por açaí. Se eu for lá no shopping 10 vezes pagar uma conta no negócio, resolver uma coisa lá, 10 vezes ela tem que tomar um copo de, não, de açaí. Depois de 50 reais, pastor, tinha juntado para comprar açaí para minha mulher. Eu estou pagando aqui, que eu não sei nem o que é que eu estou pagando. Se eu pediu aí, eu não sei. Vou pagar, estão pedindo, não jeito, vou pagar. Estão pressionando. Mas não vai, irmão. Mas não fala. Aí o que nós temos é um monte de crentes analfabetos, bíblicos, mas que graças a Deus, Deus tem aberto os olhos de muitos. Deus tem ensinado muitos, pela sua misericórdia e bondade. Aí está aqui o texto dizendo aqui, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Se Deus não tinha feito nem o mundo, como é que eu tinha nascido ainda? Antes de criar o mundo, Deus nos elegeu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis e para nos salvar, né? Em outras palavras, para sermos salvos. Aí no verso, e nos predestinou, além de nos eleger, Ele nos deu um destino já com precedência. Eu já nasci com destino dado pelo próprio Deus. E que destino foi esse ao qual eu nasci? Irmão, primeiro, para ser santo e irrepreensível, ou seja, salvo. Segundo, para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Por que filhos de adoção? Que o termo usa, a Bíblia usa esse termo. Filhos de adoção, porque somos filhos através da conversão, pela graça, por meio da fé. É uma filiação que vem por conversão. Mas nos tornamos filhos por adoção, com o mesmo direito dos filhos de filhos legítimos. Só um filho legítimo, sem ser adotado, que Deus teve, que foi Jesus por ocasião do seu nascimento carnal, humano. Jesus nasceu, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Mesmo sendo Deus, tu és o meu filho, hoje te gerei, porque tu nasceu aí como homem. E os outros vão ser por adoção, por crerem em Cristo, se converterem a Cristo, aí tornam-se filhos também por estarem em Cristo. E Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção, para quem? Para quem? Para quem? O verso número 5, para si mesmo, para Ele mesmo.
Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que ele nos fez, nos elegeu e nos destinou para sermos filhos dele com precedência, com antecedência. Nós nascemos para sermos filhos de Deus. Nascemos em pecado, vivemos em pecado, no mundo desviado, depravado, mas quando aprouve a Deus revelar o seu Filho a nós, chegou o momento dele nos chamar, porque éramos escolhidos, eleitos, predestinados, ele chamou, e ali ele selou a nossa filiação, com o selo da promessa, o penhor da nossa herança, que é a garantia, que é o Espírito Santo, e ele fez isso para ele mesmo, e não tem como você perder isso, porque não foi você que conseguiu, não foi você que alcançou, não foi porque você quis ser, não foi porque você correu atrás para ser, não foi porque você lutou para ser, porque você escolheu para ser, foi Ele, a glória é dEle, a exaltação é para Ele. E Ele fez isso para si mesmo, nós somos dEle, propriedade dEle, filho. Ai de quem quiser tocar e fazer o mal a nós. Ai, parece nem nós revidar. Deixa que papai cuida dele. Deixa que papai lida com ele. Tenha fé, creia. Tu é filho de Deus, irmão. Deus escolheu para isso. Tenha essa mentalidade com humildade, não com soberba, arrogância, sou filho de Deus. Não, mas com convicção, com certeza, sabendo quem você é em Cristo. Por que Paulo tinha tanta autoridade? Você conhece o ministério de Paulo? As histórias das viagens missionárias deles aí no livro de Atos? Por que ele tinha tanta autoridade? Por que aqueles apóstolos chegavam diante dos homens ali e enfrentavam a mesa e pregavam o evangelho e acabou? Que ousadia era aquela? Que intrepidez era aquela? Vinha de Deus. Morreram, foram assassinados. Mas olha o que é que aconteceu. Eu convido você a comprar um livrinho chamado História Eclesiástica, do Eusébio de Cesareia. Aí também tem a história ilustrada, a história da igreja ilustrada, em 2 volumes apenas, que era em 10 volumes, agora fizeram só em 2. Aconselho você comprar história da teologia, esses livros, para você aprender e ver. O Pilatos que matou Jesus, acabou perdendo o reinado lá, aconteceu algumas coisas lá depois que perdeu o reinado, se suicidou. Aquele Herodes lá que disse que foi ferido de bicho, lembra? Foi ferido de bicho, que a gente pensa que ele morreu no mesmo segundo, né? Mas aquele homem adoeceu, eu fiz um vídeo sobre ele agora, outro dia. Aquele homem adoeceu, olha, as tripas dele saíram para fora, aqui, as entranhas, saíram para fora. Ele estava com uma coisa no ânus, outra coisa na parte íntima, estava todo purulento, todo coberto de uma ferida, e o pessoal passava remédio, nada de resolver. Levaram ele para tomar um banho com óleo nas águas termais, só fez piorar o negócio, e antes do infeliz morrer, ainda mandou matar um dos filhos dele ainda, e disse: olha, quando eu morrer, vocês fazem o seguinte, vocês matam os líderes do judeu, porque eu sei que o povo não vai chorar por mim, pelo menos matando o líder do judeu, o povo chora, e é como se estivesse chorando por mim, e fizeram desse jeito. O bicho era ruim. Mas a gente vai percebendo ali, irmão, sabe, Deus fazendo algo na vida daqueles homens. Não ficou de graça não, filho. Nem ficou de graça aqui, muito menos no mundo vindouro. Muito menos no mundo vindouro. Agora eu quero que tu entenda uma coisa, irmão. A maior doença que acaba com o ser humano, escute isso, é a doença do mimimi. Qual é a doença do mimimi, pai? Eu estou inventando agora, eu estou inventando isso aí agora. Ainda estou aqui processando aqui para saber o que é que eu vou dizer. É a doença do mimimi. Qual é a doença do mimimi? É aquela doença de dizer: eu sou coitadinho, irmão, tem pena de mim. A pessoa que quer que as pessoas tenham pena dela, que quer que todo mundo tenha pena dessa pessoa, mas ela vai passar a vida inteira desse jeito, como um coitadinho, um miserável espiritual.
Eu posso ser pobre, eu posso não ter nada, eu posso morar na casa de taipa, eu posso comer farinha com angu, mas se eu souber quem eu sou em Cristo, meu irmão, eu sei o que eu tenho, eu sei o que me pertence, eu sei quem eu sou, o que Ele me garantiu, o que Ele vai me dar. Aí, irmão, não entendo você é tão pobre, mora na casa de taipa, usa uma chinela com cabresto preto, outro azul, com um buraco no calcanhar, você é pobre de marré de si, mas você é tão alegre, eu vejo você tão feliz, eu vejo você tão contente, eu vejo você tão cheio de alguma coisa. O que é? É porque eu sou filho de Deus, e a minha herança não está aqui, tem coisa grande me esperando lá em cima. Vou andar em rua de ouro. Hoje eu estou pisando em barro na minha casa, mas eu vou andar em rua de ouro. Hoje eu moro numa taperazinha feita de taboca, igual casa de índio, mas eu vou morar em mansões celestiais, feita pela mão do próprio Deus. O crente tem que ter essa certeza, essa convicção, meu irmão. Você vai olhar para a história da igreja e ver aqueles crentes como era diferente de nós, porque eles comiam, eles se alimentavam da verdade. Ele se alimentava de Bíblia, de ensinamento verdadeiro, meu irmão. E eles viviam na humildade, na simplicidade, no desapego das coisas terrenas, e vivia para a glória de Deus, e vivia um amor mútuo, familiar com a igreja, com os irmãos. No meio das lutas da adversidade que vinha, as tristezas, as coisas ali e tal, mas havia contentamento neles, porque eles sabiam o que esperava por eles. Então a gente tem que ter essa mentalidade, irmão. Meu Deus do céu, eu espero que essa palavra ela faça algum resultado na tua vida, em nome de Jesus. Mas tome cuidado para você de repente não chegar em casa e dizer: Pai, Deus, o Senhor é meu Pai, eu exijo que o Senhor diz isso. Qual é o filho que fala assim com o pai? Só se for um filho responsável. Um filho que não respeita e não entende a autoridade do pai que tem. Nós temos que respeitar e entender a autoridade do pai que nós temos. Chegar diante dele com temor e tremor, mas com coração sincero, aliviado, contente, sabendo que ele é um pai, um Deus, um pai amoroso, que nos ama e cuida de nós. E Ele nos predestinou para si mesmo, pelo beneplácito da sua vontade. Não foi baseado em outra coisa, só a vontade dele, para o louvor da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha que coisa, olha que poema, isso aqui não é um poema, irmão. Isso aqui é um dos poemas que sabe, que me deixa maravilhado. Isso soa nos meus ouvidos como uma música mais linda que eu ouvi na minha vida. Nos predestinou pelo beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça. Você, pecador desgraçado, nós, pecadores desgraçados, que não merecíamos nada, Ele nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou para salvar, para que a graça dele seja exaltada, glorificada. Ou seja, como é que pode Deus salvar um pecador miserável desse? Pois é a graça dele. Como é que pode morrer por pecadores? Ele podia ter morrido por alguém bom, morrer por pecadores. Pois é a graça dele. Deus prometeu, Deus dá uma herança tão gloriosa como essa, que no mundo inteiro não tem riqueza que possa se comparar para um bando de pecador regenerado que nem nós. É a graça dele. Quando Ele nos escolhe a nós pecadores, Ele está glorificando a sua graça, ou seja, o seu favor para com o eleito pecador. Um favor sem que você mereça, baseado na própria vontade dele, não nas tuas obras, porque senão o mérito era teu. Se ele tivesse te escolhido, porque ele viu, não, eu vi que o Tiago vai ser uma pessoa boa, que ele vai aceitar, então eu vou eleger ele. Então a glória era do Tiago, não era de Deus. Por isso que ele não preferiu não olhar para a obra do homem e escolher simplesmente baseado na sua vontade. Fez isso para o louvor da sua graça, para o louvor e glória da sua graça, pela qual, ou seja, por esta graça, Ele nos tornou agradáveis a Ele mesmo no amado Cristo. Dá para entender isso, irmão? É
tremendo demais. Eu sou agradável a Deus pelo fato de eu estar em Cristo. Deus se agrada de você, não é por outra coisa não, filho, você não tem nada de bom para dar para Deus não. Deus se agrada de você pelo fato de você estar em Cristo, e Ele fez isso para ser assim mesmo, dessa forma, dessa maneira. Aí eu vejo um monte de crente, um monte de gente querendo agradar a Deus das mais diversas coisas. Eu vinha com o irmão João ontem, viajando de noite, voltando, a minha esposa, o meu filho, e o filho do pastor Zezinho, a gente ia voltando de Madalena. O irmão João contou a história de um rapaz aqui do Ceará, que amarrou, pegou uma cruz de madeira, amarrou, botou uns rolamentos lá nos pés dela, amarrou nas costas e saiu, andando no meio do mundo. Veio lá da região ali, região norte do estado, andou 30 dias para poder chegar no Canindé, para tomar a benção, o Padre Cícero, o São Francisco. O outro lá que trabalhava com ele lá na obra, que o irmão João é mestre de obra, o outro estava lá se pabulando que todos os anos vai o Canindé tomar a benção do São Francisco, gasta um par de havaiana para ir, outro par de havaiana para voltar. Irmão João, rapaz, mas você é muito besta mesmo, você gasta um par de havaiana para ir, outro para voltar, para poder tomar a benção, para olhar para uma ruma de concreto daquela? Você acha que Deus se agrada disso? Aí o irmão João disse que tinha outro lá ouvindo e disse: se agrada? Se agrada? Eu digo: meu irmão, me diga, quem é mais cego no meio da conversa dessa? Mais cego. Veja o povo fazendo: eu vou plantar bananeira que Deus vai se agradar de mim. Aí eu vou levantar de madrugada e vou orar 4 horas a fio, porque Deus vai se agradar de mim. Eu vou jejuar uma semana inteira, bebendo só água, porque Deus vai se agradar de mim. Não é isso. Não é nada disso que torna você agradável a Deus. Você pode morrer de jejuar, meu filho. Você pode ir daqui para Canindé, daqui para Juazeiro do Norte, tomar benção para o Padre Cícero. Né, irmão Anderson, irmã Gabriela? Você pode, nós vamos lá filmar, viu? Vamos combinar para nós ir lá filmar. Você pode aparecer, você pode onde você for. Você pode passar o mês jejuando, fazendo o que você quiser, meu irmão. Não é isso que Deus exige de nós. O estar em Cristo. Está verdadeiramente em Cristo. E estar verdadeiramente em Cristo, irmão, não é só ter uma religião. Eu sou evangélico, a minha denominação não é isso, isso não é estar em Cristo. Estar em Cristo, irmãos, é crer nele verdadeiramente, independente de uma placa de igreja. É crer no que ele ensina, no que ele diz, no que ele fala. É crer na sua doutrina, nos seus ensinamentos e seguir com temor e amor, não com medo. Não vou fazer isso aqui porque eu tenho aqui medo. Não ter medo, não tem que ter medo de Deus, tem que ter amor, temor, reverência, respeito, honrá-lo, não medo. Temor a Deus. Mas te ensinar o quê? Para você mostrar sua fé, para você agradar a Deus. Nós estamos o quê? Nós estamos em setembro, né? Aí vem outubro, novembro, dezembro, aí chega a Fogueira Santa. O maior ano de crise no Brasil de toda a história, nos últimos 100 anos pelo menos. A maior crise que o Brasil atravessou financeiramente. Centenas e centenas de milhares de empresas fecharam. Milhões de pessoas ficaram desempregadas. Muitos estão sobrevivendo com um auxílio do governo federal e estadual. Aí vai chegar o final do ano, recebendo o auxílio aí, que vai prorrogar até dezembro, né? Pela metade do valor. Aí o que é que eles vão dizer? Faça o seu sacrifício, dê o seu melhor, derrame o seu sangue, dê o chão dos seus pés, saia daqui sem nada, que Deus vai se agradar. Mentira. Quem vai se agradar é Ele, que vai encher os bolsos. Deus não vai se agradar coisa nenhuma. Pelo contrário, Deus vai olhar lá de cima e vai dizer: coitado, perece por falta de conhecimento. Eles vão dizer, irmão, a cantarola vai ser essa, o maior sacrifício da sua vida. Foi a maior crise, agora a maior crise, faça o maior sacrifício, que Deus vai te dar 10 vezes mais. Mentira.
Então, Deus nos fez isso para Ele ser glorificado e para nós sermos agradáveis a Ele, independente de obra. Me diga, qual é a obra que você pode fazer que agrada a Deus? Obediência quero e não sacrifício, porque melhor obedecer do que sacrificar. Obediência a quem? Ao sumo pastor das ovelhas, a Ele, Jesus, sim. Obediência a Ele. Então, meus irmãos, para a gente concluir, fez isso para o louvor da sua graça, para a qual nos fez agradáveis a si no amado. Amado esse Jesus, né? Nós somos agradáveis a eles pelo fato de estarmos no amado, que é Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nesse Jesus, nós somos agradáveis a Deus pelo fato de estarmos em Cristo, porque em Cristo nós temos a redenção pelo sangue dele, ou seja, pela morte dele. O que é redenção? É a fiança, é o resgate. Ele pagou a fiança para nos tirar da prisão do pecado. E temos a remissão das ofensas, ou seja, Ele cobriu as nossas ofensas, desobrigou as nossas ofensas, nossos pecados que cometemos contra Deus. Ele apagou tudo, depois que cremos nele. E fez isso segundo as riquezas da sua graça. Se não fosse segundo as riquezas da graça dele, isso não tinha acontecido. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Deus tornou essa graça abundante em nós, em toda sabedoria e prudência. Nós vamos parar aqui. Vamos parar aqui, depois a gente continua do versículo 9. Quem está aprendendo aí, diga amém. Amém. Vamos continuar. Arruma uma caneta aí, Gilmar, para marcar bem aqui, ó, verso 9, por favor. Agora você está entendendo um pouquinho mais quem é você? Não, pastor, eu sou um coitadinho, desgraçado, miserável, Deus não me ama. Deus te ama. Você não é um coitadinho, desgraçado, miserável, você não tem que querer que as pessoas tenham pena de você. Você tem que... Obrigado, Gilmar. Rapidinho aqui, ó. Leva logo aí pro... Obrigado. Viva para a glória de Deus. Lembre quem você é quando sair daqui essa noite. Você não é simplesmente você não é simplesmente um homem ou uma mulher comum da sociedade. É também, mas não somente isso. Você é filho. Alguém que Deus escolheu lá antes de nascer para salvar. Pastor, essa palavra não vai nos impulsionar para pecar, não? Irmão, comigo acontece o contrário, não sei com você. Essa palavra, ela me aproxima mais de Deus. Ela me ensina a amar a Deus e alivia mais o meu coração. Tira o fardo de achar que eu tenho que alcançar alguma coisa, aprendo que Ele é quem alcançou e me deu de graça. Ele que alcançou por mim. Então, seja crente, seja fiel, seja servo, homem e mulher de Deus. Entenda que você já tem toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Na tua rua, você e os outros eleitos que estão lá, os outros crentes escolhidos, são as pessoas mais ricas que moram ali. Que as riquezas do mundo são passageiras, as riquezas das promessas de Deus são eternas.